É. Muito bem. Então, aqui já estou começando a fazer a nossa gravação, né? Hoje, dia 6 de outubro, né? E a gente está indo, então, para o terceiro seminário de atenção. Tá? Então, Vinícius, se pudesse assumir a condução do seminário agora. Claro, vou compartilhar minha tela aqui. Uhum. Vocês estão vendo bem, pessoal? Tá a tela cheia? Beleza. Então tá. Então, boa tarde para todo mundo aí. Vou estar trazendo um pouco sobre esse artigo aqui, Trauma, Attentional Dysregulation and the Development of Post-Traumatic Stress, uma investigação de caminhos de risco, né? Então, esse texto vai tratar um pouquinho de como funciona os viés atencionais no desenvolvimento de sintomas do TEPT a partir de um estudo empírico experimental. Então, o texto vai começar explicando, né, que os viés atencionais eles estão implicados na etiologia e na manutenção do TEPT, dos sintomas do TEPT, e que eles podem estar envolvidos, né, com os principais sintomas do TEPT, como a revivescência da experiência, né, que é a pessoa viver a experiência do trauma de novo. Mas os resultados da literatura sobre os viés atencionais têm sido um pouco contraditórios, com estudos que vão reportar que os viés atencionais são direcionados a um estímulo ameaçador, e outros que vão dizer que eles vão se direcionar para longe, né, evitar o estímulo ameaçador. E outros estudos, inclusive, que nem encontraram essa associação. Então, esses resultados conflitantes podem ter ocorrido devido ao modo como os viés atencionais foram conceptualizados. Então, basicamente, se pensava, né, que a pessoa ou tinha vieses atencionais que se direcionavam para o estímulo ameaçador, traumático, ou ela tinha vieses atencionais que fazia com que ela evitasse esses estímulos. Então, se pensava os viés atencionais como um traço estático, né? Ou direcionado ou evitativo. Mas surgiu uma nova proposição teórica que argumentava que os vieses atencionais eles devem ser estudados como um processo dinâmico, não estático, um processo flutuante, né? E que pode ser tanto direcionado a um estímulo, como se direcionar para longe, evitar o estímulo. Então, uma pessoa não vai ter exclusivamente um viés atencional que se direciona, né, ou evita, mas vai estar realizando esses dois processos em conjunto durante a alocação atencional. Acho que nem a gente já viu no artigo passado, na apresentação da Fernanda. Então, digamos, se eu tenho TEPT e minha atenção se volta para um estímulo que está relacionado, né, ao meu trauma, para não existir sofrimento e uma possível revivescência desse trauma, dessa experiência, eu preciso desviar minha atenção. Então, já tem alguns estudos que trabalharam utilizando essa noção dinâmica dos viés atencionais e encontraram que essa desregulação no processamento atencional, os viés atencionais para estímulos ameaçadores relacionados ao trauma, pode contribuir para o TEPT. Mas quando esse artigo foi feito, e eu não sei agora a situação, mas isso foi em 2018, então é bem próximo, né? Não tinha muitos estudos que testaram essa interação temporal entre a exposição ao trauma, os viés atencionais e o desenvolvimento de sintomas do TEPT como intrusões, né? Então, por exemplo, se viés atencionais para estímulos ameaçadores pré-trauma, então antes do trauma, podem influenciar como um evento traumático é processado e se isso contribui para o desenvolvimento de sintomas do TEPT. Ou também se a exposição ao trauma pode modificar o processamento atencional de informações do pré para o pós-trauma, então do antes para o depois da exposição ao trauma, e que pode aumentar o risco para o desenvolvimento de sintomas do TEPT. Então, se esses vieses vão se modificar após a exposição ao trauma. Então, essas duas primeiras questões aqui são as perguntas, digamos, chave do estudo, mas eles também vão investigar se o processamento de estímulos ameaçadores sem relação ao trauma e de estímulos ameaçadores relacionados ao trauma podem contribuir também para o desenvolvimento de sintomas do TEPT. Então, isso dentro desse paradigma de interação temporal que eu falei. Então, resumindo, eles querem investigar se vieses atencionais pré-trauma, antes do trauma, para estímulos ameaçadores, contribuem para o desenvolvimento posterior, pós-trauma, de pensamentos intrusivos, que é a medida que eles vão estar utilizando para avaliar TEPT. Eles também vão investigar se a exposição ao trauma
muda o processamento atencional, né? Então, esses viés atencionais podem surgir do pré para o pós-trauma relativo a informações ameaçadoras, então estímulos ameaçadores neutros, estímulos ameaçadores relacionados ao trauma, e se isso se associa também com pensamentos intrusivos. E também eles vão investigar se intrusões sobre o evento traumático, então intrusões pós-trauma, né, depois da exposição ao trauma, estão associados com desregulação atencional, que são os viés atencionais, para o processamento de informações ameaçadoras no geral, então informações ameaçadoras que não estão relacionadas ao trauma, e ou especificamente para informações relacionadas ao trauma. Então, esses são os objetivos principais do artigo. Então, como é que eles vão fazer isso, né? Eles pegaram 109 participantes de 18 a 40 anos de idade, mas no fim, pela tabela demográfica, ali só ficou participantes de até 27 anos, ou mais ou menos. E os participantes eram excluídos caso apresentassem algum distúrbio psicológico, algum distúrbio psiquiátrico, se já tivessem visto o filme, que é o paradigma do trauma, né, que eles vão apresentar, e também se eles já sofreram abuso ou tiveram algum parente que sofreu abuso, para evitar uma retraumatização, já que a cena do filme é a cena de um estupro. Então, aqui está a estrutura do design do estudo. Então, um fator positivo desse estudo que os autores estão relatando é o autocontrole que eles vão ter sobre a manipulação das variáveis e as condições experimentais que não existiriam em um cenário naturalístico, né, pré e pós-trauma, como exemplo dos bombeiros, do Christian. Eles dão um exemplo aqui de pessoas que vão para a guerra, então não tem como controlar, tipo, se eles já sofreram algum trauma, se eles vão sofrer, como é que funciona esse meio do caminho, né, do sofrimento, da exposição ao trauma. Então, eles vão dizer que isso é uma força do estudo, né, esse controle forte das variáveis. Vinícius, só um segundo, porque a ideia também é a gente ir discutindo, né? Ah, sim, desculpa. O pessoal, vamos dizer assim, eu gostei muito do livro, tem um comentário do quadro ali que tu botou, muito bacana, mas nesta parte introdutória, porque agora a gente vai entrar no método, né? Mas nessa parte introdutória que o Vinícius aqui apresentou, e a ideia é a gente fazer um seminário, né? Uma discussão, né? Então, assim, o que vocês pensaram até agora, refletiram, considerando essa parte mais da introdução geral do trabalho? Christian, quando eu li, eu fiquei com uma pergunta na cabeça, assim. Tem trabalhos assim associando a atenção com a emoção? Deve ter, né? Eu que não sei, porque eu li ali uma parte assim que falava sobre desregulação atencional e até associando um pouco com emoção, assim, né? E fiquei pensando se aquelas pessoas que têm dificuldades de regulação emocional também não teriam com a atenção, se existe algum trabalho que olhe assim essas duas coisas. Tem, Giovana, tem sim, tem sim. Vamos dizer assim, quando a gente estuda o processamento, né, atencional, você pode estudar isso com estímulos neutros, né? Mas você pode também estudar isso com estímulos emocionais. Toda esta área que a gente está discutindo aqui sobre viés atencional tem a ver, né, com o uso de estímulos emocionais, né? Então, em linhas gerais, né, quando você tem um estímulo com um componente emocional, né, isto capta ou captura mais a sua atenção no processamento, né? Da mesma forma, na memória, né? Também, além do processamento atencional, também na memória é assim. Então sim, com certeza tem vários estudos. Isso começa a ser mais evidente ainda na década de 80, com o uso daquele paradigma de Stroop emocional, né, que eu comentei um pouquinho, acho que na aula anterior, há 2 aulas atrás. Né? Mas sim, mas é uma área importante. Tem uma
parte da introdução, que eu até botei, eu também faço as minhas anotações, eu botei um ponto de interrogação, Uhum. que, enfim, eles estão discutindo na introdução até que ponto alguma coisa pré-trauma pode ser, né, fator de risco, enfim, depois os resultados, vou dizer, pelo menos não acharam nada neste estudo, mas tem uma parte que fala ali que a pessoa faz uma autoseleção para um contexto de alto risco onde o trauma pode ser esperado. Tu só nos localiza um pouquinho aqui, Juliano, qual é o bloco aqui, qual é o parágrafo? Seria no... já falo. Seria na página 1, página 2, página 2, 61, a número da página. O bloco à esquerda, no último amarelo ali que o senhor marcou. Tá. Contrast naturally spread post-trauma. It's not possible to... Ele, enfim, está discutindo como o pré-trauma pode, né, levar a um pós-trauma. O que eu achei interessante essa parte. Não foi analisado no estudo isso, mas essa autoseleção, como se a pessoa se colocasse em risco no pré-trauma. Isso, para mim, eu achei interessante, assim, tipo, não estava no radar, uma coisa assim. Né? Porque é um mecanismo na qual elas colocam em risco para trauma. É uma linha teórica da discussão do pré-trauma. Né? Isso. Não, perfeito. E vamos dizer assim, aí tem algo, né, do ponto de vista de uma ideia de uma certa transação entre a pessoa e o ambiente, né, aonde muito, e isso é uma discussão até importante do ponto de vista assim, da psicologia do desenvolvimento, muito precocemente a pessoa, o indivíduo, também seleciona, né, os seus ambientes. Tá? Então, vamos pegar aqui algo que acontece com alguma frequência, né? Uma associação entre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e exposição a maus tratos, né? Crianças muito hiperativas, né, impulsivas, dependendo de como se dá esse fit, né, entre a criança e os pais ou cuidadores, né, tem um risco aumentado para sofrer abuso físico, né, porque elas provocam algum grau de disrupção no ambiente. Elas causam no ambiente, né? E o que ocorre nessa autoseleção é de que, neste ambiente, elas vão estar com um risco aumentado para serem fisicamente agredidas, fisicamente abusadas. Tá? Então, tem isso. É claro, como tu disseste, não é o foco do artigo, mas eu acho que é um aspecto interessante, sim. Né? E isso a gente vê nestas questões, até eu falei do TDAH, mas a gente poderia pensar também nas questões de uso de substância, né? Alguém que usa substância. Personalidade. Os transtornos da personalidade também, com certeza. Né? Os marcadores precoces, assim, enfim, só passou pela cabeça. Mas não tem a ver com esse artigo especificamente. Sim, mas eu acho que é algo para a gente pensar. Né? Não é apenas um sujeito passivo sendo exposto, né? Mas também em algum grau, né, uma seleção ativa que o indivíduo faz, obviamente não em todos os casos, né, mas uma seleção ativa que o indivíduo faz dos contextos ambientais no qual ele transaciona. Né? Tá bem colocado, Juliano. Agora, então, o Vinícius vai entrar na parte do método, e esse é um artigo rico em método, né? E alguma parte até meio densa, assim, do ponto de vista do cálculo. É um artigo bem denso, na verdade. Mas vamos lá. Então tá. Então, como eu falei, esse aqui é a estrutura do design do estudo, né? Então, eles vão ter 2 sessões, basicamente, divididas por 7 dias, onde eles vão acessar, né? Reportar, os participantes vão reportar as intrusões dele após a exposição ao trauma. Então,
Só um segundo. Então tá. Então, primeiro, né, eles avaliaram critérios demográficos, e aqui acho interessante notar ali na tabelinha, espera que vocês ficaram na minha tela aqui. Só um segundo. Não. Acho interessante notar aqui que quase 90% dos participantes tem um nível educacional alto, e aí eu fiquei com essa dúvida, até para levar para o grupo, né? Se isso pode influenciar esses resultados ou não. Eu achei interessante comentar isso. Uma pessoa com nível educacional mais baixo vai possivelmente ter vieses diferentes. Eu não sei porque eu não tenho conhecimento da literatura, né? Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham, se o Christian também puder falar um pouco sobre isso. Ideias, pessoal? Talvez influencie, porque a fluência de leitura, a fluência na leitura, na verdade, pode influenciar talvez a atenção, né? Uhum. É verdade. Eu fico... desculpa, alguém a mais falar? Pensar que a pessoa que tem um nível educacional mais alto, ela... essa é uma suposição, teria que estudar, mas está menos propensa a ter eventos traumáticos tão significativos, porque aqui tem uma correlação poderia ter uma correlação com classe social também, então, enfim, talvez alguma correlação nesse sentido que fica uma maior sensibilidade ao trauma, algo assim, pensando alto. Né? Uhum. Desenvolveria menos resiliência à exposição ao trauma ali. Sim. Você sabe que vocês me chamaram a atenção para o que eu não tinha me dado conta nesse artigo, porque na minha cabeça havia ficado que todos eram estudantes universitários, mas não, né? De fato não. Eles foram a coleta, né, ocorria aí a divulgação no campus da universidade, né, em Dresden, e também na comunidade, né? Não dei conta de que a gente tinha um conjunto aí de participantes que não seriam estudantes universitários, né? O que é bom, o que é positivo, né? É bom a gente ter essa variabilidade, né? Senão a gente fica com amostras muito homogêneas, né? E aí aquelas coisas que depois são criticadas assim na literatura. Mas tem uma questão importante do ponto de vista de status socioeconômico e o tipo de trauma que tu é exposto, né? Então, geralmente, né, em estados socioeconômicos mais baixos, né, você tem muito menos rede de proteção, você tem muito mais exposição a estressores, né, menores e maiores, né? Então, isso é verdadeiro, isso é assim desde a infância, né? Em qualquer idade que você olha, isso é um fator de risco, né? São aqueles o que a gente chama dos determinantes sociais da saúde, né? Então, nível socioeconômico, etnia, né? São esses determinantes sociais da saúde que a gente considera. Então, sim, há mais exposição a trauma e, sim, pode haver um efeito aí do ponto de vista do processamento da atenção. Mais alguém, pessoal, queira falar um pouquinho? Eu pensei, eu botei até uma pergunta ali, esse modelo usado que é estupro, né? Estupro. Teria o mesmo impacto em homens e mulheres. Eu não conheço exatamente o filme, assim, ser validado para ambos. Uhum. É também algo que passou pela cabeça em termos de quando eu vi a tabela de sociodemográfica.
Perfeito. Vinícius, tu vais chegar em cada um daqueles boxes ali dos retângulos? Tu vai falar do filme? Tá. Então, Vou falar Juliano, quando a gente falar do filme, vamos falar do estressor, tá? Eu só queria chamar a atenção de vocês, porque a gente já trabalhou com o paradigma de trauma análogo. O cuidado aqui dos autores sobre avaliar o grau de sofrimento das pessoas, né? De como as pessoas ficaram perturbadas olhando o filme, o quanto as pessoas se concentraram no filme, né? E a questão ali do quantas pessoas eventualmente se distraíram, né? Ou pensaram em outras coisas durante o filme. Isso é bem importante, né? Isso é bem importante. Uma das maneiras, né, do ponto de vista de como a gente lida, do ponto de vista das estratégias cognitivas de regulação emocional, tem a ver com a reavaliação, o reappraisal, né, a reavaliação cognitiva. Então, uma maneira de você se distanciar do estímulo aversivo, do estressor, pode ser você olhar para aquilo com, né? Ah, não, mas isso aqui é só um filme. Ah, não, mas aquela lá é a Mônica Bellucci. Não é uma pessoa de verdade sendo estuprada, né? Você está lá, o appraisal meu Deus, uma mulher sendo estuprada. O reappraisal, a reavaliação cognitiva, não, mas isso aqui é um filme comercial. Ninguém está sendo estuprado, né? Então, é importante você avaliar isso, porque até é um mecanismo natural, ou natural não, é um mecanismo esperado que aconteça, né? Essa questão da reavaliação, do distanciamento, você começar a pensar numa outra coisa, tá? Você começar a pensar numa lista do supermercado, ou que você tem que buscar o filho na escola, ou sei lá. Né? Então, isso é importante, né? Muito bem, Vinícius. Então, tá. Então, nesse primeiro momento, eles pegaram os dados sociodemográficos, né, o TCLE, e aí os questionários vêm depois, antes e depois deles verem o filme, mas eu vou chegar lá também. Então, depois de pegar os dados demográficos, os participantes faziam o teste, a tarefa do Dot Probe, né, e faziam também o Mood Rating, depois eles fazerem o Dot Probe, mas eu vou explicar melhor depois o que é o Mood Rating. Então, essa é a tarefa do Dot Probe que eles fizeram. Eu vou tentar explicar aqui, mas para quem não conhece, para mim foi meio difícil entender. Mas, basicamente, eles vão mostrar na tela essas telas aqui, né, em sequência. O experimento é basicamente isso aqui, só que essa imagem eu peguei na internet, não é a imagem do experimento, é uma imagem ilustrativa. Então, essas duas palavras não são as palavras utilizadas, né? Imaginem que são as outras que eu vou estar comentando aqui. Mas o experimento é basicamente isso, tá? Então, de estímulos, o que eles utilizaram? Eles utilizaram 4 estímulos principais. Então, uma palavra relacionada ao trauma, que é ameaçadora, uma palavra não relacionada ao trauma, que é ameaçadora, uma palavra relacionada ao trauma, que é neutra, e uma palavra neutra no geral, que não é relacionada ao trauma. Então, por exemplo, a palavra não relacionada ao trauma, que é uma palavra ameaçadora, é a palavra nazi, que é nazista, né? Eu até me perguntei por que usaram essa palavra especificamente, e eu fiquei pensando se isso era uma palavra ameaçadora que ia me gerar, né? Tipo, esse viés, mas aí... Acho que na Alemanha... exato. Alemanha, Aí minha namorada pontuou que era um estudo alemão, daí nossa, é verdade, faz total sentido. Mas, então, essa é a palavra ameaçadora não relacionada ao trauma, não aparece nenhum nazista na cena. A palavra neutra não relacionada ao trauma é a palavra árvore, então essa palavra também não aparece na cena, e é uma palavra neutra no geral, né? Não é uma palavra ameaçadora. A palavra ameaçadora relacionada ao trauma é a palavra estupro, porque na cena ocorre um estupro. E a palavra neutra relacionada ao trauma é a bolsa, porque quando ocorre o estupro, a menina está segurando uma bolsa. Então, seria uma palavra neutra, porque em tese ela não eliciaria, né, o viés atencional, já que
não uma bolsa normal. Então, os trials, eles ocorriam na forma como eu coloquei aqui. Então, sempre que aparecia o Trauma Unrelated Threat, que é a palavra nazista, ele vinha acompanhado do Trauma Unrelated Neutral, que era a palavra árvore. Sempre que aparecia a palavra estupro, ela era acompanhada da palavra árvore. E sempre que aparecia bolsa, era acompanhada da palavra árvore. Então, cada um dos trials tinha um estímulo-alvo, que era a palavra relacionada ao trauma, ou a palavra não relacionada à ameaçadora, né? E também tinha um trial, que era 2 palavras árvore, que em tese não é para ter viés atencional nesse trial, já que, né, aparecem 2 palavras árvore. Então, como é que funcionava o experimento? Essas 2 palavras, elas apareciam assim, como essas 2 aqui que estão na telinha, e logo depois vinha um probe, que era uma setinha, que estava apontando para a direita ou para a esquerda. Então, os participantes eles iam olhar essas 2 palavras, e quando aparecesse o probe, era para eles apertarem no teclado, né, a setinha correspondente ao lado que ela estava sendo apresentada. Isso, só um comentário importante. Perdão. Tem aquela cruzinha ali no meio, que é o ponto de fixação. Começa sempre ali. Aparece o ponto de fixação, isso. Aí você fixa o olhar. 2 palavras, aqui ou aqui, e aí o probe, né? Numa ou noutra posição. Né? Isso, perfeito. Então, basicamente, essas palavras apareciam randomizadas, né? Então, nazista poderia aparecer em cima e árvore embaixo, árvore em cima e nazista embaixo. E eles eram apresentados nesses blocos assim, então, de 2 palavras cada. Então, já que elas eram randomizadas, tinha 140 trials no total, né? Cada par de estímulo era apresentado 10 vezes, sendo que tem 7 possibilidades de combinação. E 50% das vezes, o probe, ele aparecia no estímulo-alvo, e esse estímulo-alvo era a palavra ameaçadora não relacionada ao trauma, ou as palavras relacionadas ao trauma, tanto neutras como ameaçadoras, que era o estupro e a bolsa, né? E nos outros 50% ele aparecia na palavra neutra, que era a palavra árvore. Então, pelo que eu entendi, o tempo de reação que eles demoravam para apertar, né, as setinhas, era o que indicava, né, a possibilidade do viés atencional ou não. Então, basicamente, essa era a tarefa de Attentional Bias. Então, depois do probe, os participantes eles avaliavam a disposição e o humor deles com um questionário. Então, isso antes e depois, né, do filme, para ver se o filme realmente tinha surtido efeito. Então, eles avaliaram 3 dimensões do humor, né, que era se o participante estava se sentindo calmo, acordado e com bem-estar. E aí, eles viam o filme efetivamente. Então, os autores pediam que eles se imaginassem sendo testemunhas da cena, que eles se mexessem pouco na cadeira, se concentrassem ao máximo no filme. É uma cena de 15 minutos, mais ou menos, e eu fui ver a cena para entender melhor, e não, olha, é uma cena horrível, tá? Fica a dica. É uma cena desse filme irreversível que é muito tensa, porque, né, a câmera faz um trabalho ótimo de me deixar completamente preso naquela cena. Então, é basicamente isso, a cena que eles viam. Então, depois eles faziam novamente o questionário do humor, o Mood Rating, e também um outro questionário, que é o Questionnaires Regarding Processing the Trauma Film, para avaliar o quanto eles se sentiram desconfortáveis e também focados, né, concentrados durante o filme. Então, esses scores estão aqui na tabela demográfica também, e eles vão ser usados, né, para ver se o filme realmente surte efeito e para ver se a análise pode ser dada continuidade. Então, depois disso tudo, os participantes eles eram instruídos a responder um diário de intrusões por 7 dias até o retorno deles para a sessão 2. Então, nesse diário, eles faziam uma descrição sobre a intrusão e os autores pediam que eles tentassem escrever todo dia. Até aí, pessoal, tudo certo? Alguma dúvida, alguma questão? Vamos só abrir um pouquinho para a discussão, Vinícius. Fica claro, a gente já conversou um pouquinho sobre paradigma de trauma análogo, né? Mostrei um pouquinho para vocês dos anteriores. Acho que na área do Moodle para hoje tem um vídeo do doutorando que na época fez o mestrado, que é o Gustavo, fez o mestrado usando também a DotProbe, né? Fez uma breve adaptação para a DotProbe para a gente usar com rastreamento ocular, com eye tracking, né? Mas fica claro, assim,
a visão geral do que está sendo feito no artigo? Como é que é o experimento? Sim. Tá. Vai ser importante, né? Quando eu tinha visto o vídeo, professor, eu fiquei pensando, porque ele não focou muito na pesquisa dele, o Gustavo, né? Ele estava falando mais dos conceitos, mas eu fiquei pensando se tem um tempo para a pessoa poder decidir, assim, por exemplo, qual seta que ela vai apertar, ou se a instrução é dada assim, aperte o mais rápido possível. Geralmente, você tem, como você está medindo tempo de reação, você quer que a pessoa aperte o mais rápido possível, né? Você pode programar para depois de 2.000 milissegundos, você ser um trial com erro, né? Eventualmente. Mas, e o que acontece também, não sei se você vai falar depois, mas tempos de reação, coisas que são assim outliers, né? Tempos de reação muito longos são desconsiderados depois, né? Então porque pode ele ter erros, ter artefatos, né? Então aconteceu uma distração, porque teve um barulho na sala, né? Ou alguma coisa, enfim, aí você desconsidera. Mas como como o tempo é a variável, né? Você não quer, você quer que isso varie, você não pode deixar fixo, né? Limitar algo fixo, tá? Eu fiquei pensando que talvez isso possa ter enviesado os participantes a ficarem olhando muito mais para o lado esquerdo do que para o direito, né? Porque dá aquela olhada e responde, né? Então, como a gente tende a olhar da esquerda para a direita... Ali é apresentado em cima e embaixo, né? E aí você vai alternando, né? Então, aonde o probe vai, às vezes você põe aonde estava relacionado ao trauma, às vezes você põe aonde estava na neutra, né? Claro, a ideia toda qual é? Quando aparece uma palavra relacionada ao trauma, aquilo, em tese, deveria fixar mais a sua atenção. Você deveria, né, olhar mais atentamente para aquilo, né? Então, se o probe aparece naquela posição, você responderia mais rapidamente. Se ele aparece na posição até embaixo, se essa foi em cima, né? Aí você demoraria um pouquinho mais para responder. Então, subtraindo um tempo do outro, você vai chegando nesses índices, né? Que são os índices ainda mais estáticos, né? Depois é o que a gente vai falar. Mas é uma boa colocação. Eu realmente não entendi um critério de exclusão ali, que era excluded because they responded to less than 90% of the trials correctly in the tasks. Porque a pessoa, isso indicaria uma distração. No final, é o início de procedimentos. Início dos procedimentos, deixa eu ver. 8 participantes foram subsequentemente excluídos porque eles responderam a menos que 90% dos trials corretamente nas tarefas acessando attentional bias. Então, aí talvez possa ter uma dificuldade maior de um sujeito e que vai enviesar toda a amostra, né? Então, você gostaria estou tentando aqui achar a informação, mas enfim, isso é um procedimento até um pouco comum, até esperado, né? Você vai, deixa eu só ver onde é que está isso aqui. Bem em cima de procedure. Critério D de exclusão. Bom, mas seria esperado você fazer isso, tá? Critério B. 8 participants were substituted because they responded to less aqueles than 90%. Sujeitos já teriam um problema de atenção, na verdade. Isso, exatamente, né? Então, eu acho, né, Juliano, que é para não correr o risco, né?
Tu tem alguém que está muito não prestando atenção, está muito engajado na tarefa, tipo outliers que a gente tira. Mas você pode até ser uma dificuldade atencional importante, né? Não precisa, nem só a pessoa não estar muito engajada, pode ser que a pessoa tenha uma dificuldade atencional real. Mas mesmo se ela tem, né, ela pode enviesar toda a amostra aí no cálculo. Sim. Então tem que tirar mesmo. Sim, isso é esperado. E os trials que são muito outliers também você exclui. Tá? Mas só eu queria aproveitar aqui essa pausa para falar do que o Juliano comentou no chat ali sobre o tipo de estímulo, né? Vocês lembram que eu comentei, espero que lembrem, que eu até mostrei o Big Shave, né? Para vocês na aula, e acabei não mostrando, porque eu acho que eu não sei qual computador está o vídeo, mas a gente fez um teste antes entre usar o Big Shave, que era aquele cara se barbeando e se cortando, e depois a gente viu que era equivalente a uma cena real de acidente automobilístico, né? Então era do tipo uma reportagem, né, com as pessoas presas na ferragem, né? Então uma cena filmada no Brasil, com pessoas falando em português, com, né, o carro que existe no Brasil, né, coisas mais reais. E foi similar ao Big Shave, né? A gente pensou, Juliano, na época em usar este filme Irreversível, porque é um filme, é um paradigma já usado na literatura, né? Mas achamos que a questão do trauma sexual, né, a natureza do trauma, poderia aí, enfim, enviesar um pouco, né, os resultados. E sim, esse evento traumático ele é muito mais frequente em mulheres do que em homens, né? E algo interessante, né? O risco condicional para TEPT é maior em homens do que em mulheres, né? Embora a ocorrência seja maior em mulheres do que em homens, né? Então, e aí, bom, aí você tinha que excluir, né, qualquer pessoa que já tivesse passado por isso, né? Ou tivesse ali algum familiar, enfim, porque aí é mais delicado, né? Porque aí você pode ter toda uma resposta aí, muito elevada nas pessoas, né? Não é essa a ideia. Então, qual é o segredo aqui, né? Você quer algo que impacte as pessoas, né? Você quer algo que impacte as pessoas, mas tem limites, né? Por exemplo, quando a gente fazia não foi fácil definir qual eram os filmes, a gente viu muitas coisas, inclusive, por exemplo, tinham filmes que eu não sei até hoje como é que os alunos achavam aquilo, mas eu acho que eles estavam tipo na Deep Web, mas cenas reais de tortura, cenas reais, assim, né, reais mesmo, não era montagem, era uma pessoa furando a outra com, né, uma ferramenta. Então tem coisas que são muito delicadas, assim, né? Coisas são muito delicadas, né? Então a gente acabou indo por um acidente de carro, num contexto, num cenário real brasileiro, enfim. Mas esse filme, o Irreversível, tu viste, Vinícius, o filme, né? Tu já tinhas visto antes? Não, nunca tinha visto. Eu só vi essa cena, na verdade, tem na internet aí, essa cena específica. Tem, né? Isso. Né? Ela é bem forte, né? Bem forte. É uma cena bem forte, bem realista, né? Enfim. Então, e aí o outro aspecto é que você, né, tem lá a sua variável dependente. Qual é a sua VD? Né? São as intrusões. Então, isso é muito importante você conseguir acessar, né? Acessar as intrusões, e acessar essas intrusões tem a ver com o conteúdo, né? Esse é outro ponto importante, porque daqui a pouco nada impede que, né, a gente tenha, entre outras coisas, aqueles nossos devaneios, ou tipo algo daydreaming, né? Que é um fenômeno com um grau de dissociação,
né? Mas você está ali parado vendo alguma coisa, daqui a pouco vem uma coisa na sua cabeça, né? Se você fica sonhando acordado, você tem um devaneio, né? Mas isso não quer dizer que tenha a ver que seja uma intrusão do evento estressor, da cena do estupro, né? Então, você quer saber se você teve intrusões relacionadas ao evento, certo? Então, isso é chave, né? É chave. Não é uma medida tão sensível, porque são números de intrusões, né? Então, isto não é... Quer dizer, por um lado, você tem algo que é super preciso, em algum grau, porque você lá está no dot probe, a mensuração é em milissegundos, né? E você tem toda uma randomização do que você está apresentando, né? E, por outro lado, você está contando intrusões, que é um relato subjetivo do participante, né? Então, hoje em dia, há uma tendência grande com recursos analíticos, né, para Big Data, né, para você usar aquelas avaliações ecológicas mais válidas, momento a momento. Você põe um sujeito lá com um wearable, algo que fica monitorando a frequência cardíaca dele, ou um app no celular do sujeito, né? Então, você ter uma medida ecologicamente mais válida, né? Há uma tendência grande na pesquisa se voltando para isso e tentando depender um pouco menos de um relato subjetivo do seu estado emocional ou de um relato retrospectivo da sua experiência, tá? Mas, enfim, é algo para a gente ficar de olho. Mas vamos adiante, porque eu falo demais e a gente não consegue avançar. Então tá. Então, como eu falei, eles faziam esse diário de intrusões por 7 dias entre o tempo 1 e o tempo 2. Então, 7 dias depois, eles retornavam, eles entregavam esse material de volta, nesse diário de intrusões, e eles respondiam uma pergunta, que é uma escalinha, sobre se eles foram fiéis para responder o diário de intrusões ou não. E depois disso, eles refaziam o teste de viés atencional. Então, tá aí o design do experimento, como ele foi feito. Além desses procedimentos, os participantes também participaram, né, de uma tentativa em um tempo zero, antes desse experimento, de manipulação dos seus viés atencionais, né, de indução dos viés atencionais a partir de uma intervenção experimental. Essa manipulação, eles botam no texto bem brevemente, aqui acho que no método, mas não surtiu efeito em nada essa manipulação, tá? Não conseguiram induzir viés atencionais dos participantes, mas eles vão retomar isso na discussão, então por isso que eu estou trazendo isso agora para vocês. Então, lembre dessa parte, dessa sessão 0, que eles tentaram fazer essa manipulação de viés atencionais. E isso está no material suplementar, em um arquivo em Word, aí tem os achados sobre isso, tá? Isso aí. Então, continuando. Para analisar os dados, eles fizeram 2 tipos de análises dos vieses. Então, tem a análise tradicional, que era pegar as médias dos viés atencionais para os estímulos congruentes e subtrair dos estímulos incongruentes. Então, nesse caso, se desse positivo, o participante teve vieses que se direcionavam ao estímulo, e se desse negativo, o score significa que eram vieses evitativos. E eles também fizeram essa análise dinâmica dos vieses, né? A Trial Level Bias Score, de acordo com a teoria de que eles são um processo que flutua, um processo volátil e dinâmico, né? Então, eles também fizeram análises de regressão para testar se os vieses atencionais do tempo 1, então pré-trauma, antes do trauma, e ou tempo 2, pós-trauma, né, predisseram o número de intrusões relacionadas ao trauma, e eles realizaram um modelo de regressão com covariáveis e outro sem covariáveis. O modelo com covariáveis é o A e o outro sem covariáveis é o B.
Então, primeiro eles certificaram, na verdade, de que o filme realmente causou algum impacto a partir dos questionários de humor e de foco, e realmente teve impacto, então o filme surtiu efeito. E aí eles fizeram as análises de regressão do modelo com e sem covariável. Cabe ressaltar que o modelo com e sem covariável não teve diferença significativa entre eles, tanto para o tempo 1 como para o tempo 2, eles tiveram os mesmos resultados, basicamente, então não, as covariáveis não influenciaram, né? Então, tá aqui o que eles encontraram no tempo 1. Então, no tempo 1 pré-trauma, antes da exposição ao filme, ao trauma, né, não houve nenhuma relação significativa entre vieses atencionais e intrusões depois do trauma, tá? Mas, no tempo 2, então, no tempo pós-trauma, eles encontraram algumas relações significativas. Então, por exemplo, vieses atencionais direcionados a estímulos ameaçadores relacionados ao trauma, então a palavra nazista, né? Nazi aqui. E também para estímulos ameaçadores relacionados ao trauma, que é a palavra rape, estupro, predisseram, né, o número de intrusões após a exposição ao trauma. Mas eles não encontraram direcionamento de viés atencional para estímulos neutros relacionados ao trauma, que é o bolsa, né? Eles também encontraram viés atencional de evitação para estímulos relacionados ao trauma, então aqui, no caso, a palavra estupro, e para estímulos neutros relacionados ao trauma, que é a palavra bolsa, que também predisseram o número de intrusões pós-trauma. Mas eles não encontraram isso para estímulos ameaçadores não relacionados ao trauma, que é a palavra nazi. E a variabilidade do viés atencional, que é outro cálculo que eles fizeram, que pelo que eu entendi é quanto ele flutua, né, entre se direcionar ou evitar os estímulos. Então, essa variabilidade do viés atencional para estímulos ameaçadores relacionados ao trauma e estímulos neutros relacionados ao trauma, então rape e handbag, que é estupro e bolsa, né, predisseram o número de intrusões. Mas também não encontraram isso para estímulos ameaçadores não relacionados ao trauma, que é a palavra nazi. E outra questão interessante é que eles não encontraram associação entre a análise tradicional de viés atencionais, que é aquela que só utiliza a média dos tempos de reação subtraindo ou diminuindo, e número de intrusões pós-trauma, né? O que reforçaria essa hipótese de que os viés atencionais possuem uma natureza dinâmica. Então, vocês conseguiram entender? Vinícius, Fala, pode falar. Só um comentário, não sei se te chamou atenção também. Até o Juliano chamou atenção ali por ser uma cena de estupro, a gente está falando, né? Achei uma pena, eu esperava encontrar assim, os dados separados para homens e mulheres. Sim, é uma pena. Eu esperava mesmo. E não achei isso no texto, né? Pois é, eu também, não tem, né, na verdade. Não. Pois seria muito interessante mesmo ver. Né? Até para ver. Total. De repente não tinha nos homens, tinha nas mulheres, a gente fica sem saber. Ou os homens puxaram mais, né? Talvez. As mulheres, na verdade, puxaram mais. Não tinha N para isso, para fazer, né? De repente. Oi? Não tinha N para fazer essa subanálise. Eu acho que não ia ter força a análise, né? O poder de estatístico ia ser baixo. Tinha uns 50 participantes, acho que para cada lado. Eu fico realmente em dúvida se tinha poder para fazer isso, com 50 em cada grupo, né? Então tá, vocês conseguiram... Bem colocado, pessoal, bem colocado, gostei de ver. Entenderam os resultados, pessoal? Tudo certo? Tá, vou passar. Então, já vai entrar na discussão, é um artigo meio breve, né? Então, o que isso tudo quer dizer, né? Eles não encontraram evidências de que um processo atencional disfuncional, né, desregulação atencional, que seria os viés atencionais antes da exposição ao trauma, pré-trauma, contribuiria para o desenvolvimento de intrusões pós-trauma. Mas, no caso, eles usaram, né, pessoas saudáveis. Então, uma pessoa saudável que não possui vieses para estímulos ameaçadores antes do trauma não teria, né, maior número de intrusões pós-trauma, pelo que eu compreendi. Os resultados também mostraram que a desregulação atencional
depois do trauma foi associada com intrusões. Eles comentam que não dá para estabelecer uma relação causal entre isso, porque não se pode dizer com clareza se a exposição ao trauma vai gerar vieses que facilitam o desenvolvimento de intrusões, ou se o trauma gera intrusões que facilitam o desenvolvimento de vieses. Mas é importante ver esse dado, porque indica, né, que o trauma realmente gera vieses atencionais, que podem causar intrusões. E eles encontraram que esses efeitos da desregulação atencional pós-trauma, então vieses atencionais pós-trauma, foram específicos para estímulos relativos ao trauma, né? Tanto estímulos ameaçadores, como estupro, como neutros, que era a bolsa. Então, isso vai de encontro àquela hipótese de que a exposição ao trauma vai produzir desregulação atencional para o processamento de informações e estímulos relacionados ao trauma. Então, esses resultados são consistentes também com os estudos que vão sugerir que os vieses atencionais, tanto direcionados a estímulos relacionados ao trauma, como estudos que encontraram vieses de evitação desses estímulos relacionados ao trauma, estão linkados, né, ao desenvolvimento de intrusões pós-traumáticas. Aqui eu percebi, assim, na discussão, ele trouxe, ele juntou os estímulos relacionados ao trauma, sejam eles neutros ou ameaçadores. Se for ver, assim, a gente não encontrou nos estímulos neutros diferença significativamente estatística para os ameaçadores, e sim para os evitativos, né? Para os evitativos e para a variabilidade, né? E aí o direcionado não encontrou. O que pode mostrar que, não sei, assim, o evitativo pode, enfim, pode ter mais força aí na causalidade de um viés atencional, não sei, porque na discussão eles meio que juntaram esses dois grupos justamente, porque mas os resultados não foram exatamente iguais, né? Eu não me lembro deles explicarem por que nos vieses direcionados não teve pensamentos intrusivos para o trauma-related neutron, né? Eles acho que não explicaram. Não explicaram, mas eles juntaram na discussão. Juntaram, né? Sim. Mas eles vão tentar explicar por que né, teve esses resultados diferentes. Para explicar esses resultados, né, do viés atencional e intrusões para o estímulo ameaçador não relacionado ao trauma, que seria o nazista, que seria nesse viés direcionado, né? Eles vão afirmar que o processo não adaptativo de um trauma vai gerar um processo de generalização, né, da alocação atencional para estímulos ameaçadores no geral. Então, essa resposta mal adaptativa ao trauma vai gerar, em um primeiro momento, uma hipervigilância para estímulos ameaçadores relacionados ao trauma ou não, ou ameaçadores no geral, seguido de evitação para evitar o contato com memórias traumáticas. Então, eles encontraram esse processo de direcionamento e de evitação, mas para esse estímulo ameaçador não relacionado ao trauma, existiria essa primeira etapa, né, de hipervigilância e alocação atencional para ele, para o estímulo nazi, mas não seria seguido de evitação, que foi o que eles encontraram, né? Não teve viés de evitação e nem a variabilidade também não encontrou com esse estímulo nazi, que é o estímulo ameaçador não relacionado ao trauma. Então não seria seguido de uma evitação, né? Teria o direcionamento, mas não seria seguido de uma evitação, já que esse estímulo nazi não iniciaria nenhuma lembrança traumática. Então, por isso, né, foi encontrado associação entre viés atencionais que se direcionavam a esse tipo de estímulo e intrusões pós-traumáticas, mas não foi encontrado essa associação para vieses que evitavam esse estímulo. Como o Juliano disse, eles não explicaram, né, por que não teve direcionamento para o estímulo bolsa, que eu também acho que seria válido, já que teve o viés de evitação desse estímulo. E eles vão falar um pouco na discussão também sobre aquele experimento de manipulação dos vieses atencionais
que eles fizeram no tempo zero, então antes desse experimento, e que não foi frutífero, né? E comentar que pode ser mais interessante tentar fazer essa modificação de vieses após a exposição ao trauma, né? Então, não antes disso, utilizando técnicas de feedback em tempo real e treinando a pessoa para regular, né, o próprio processo atencional. Mas aí, outra questão que eu peguei pensando agora, é que eles também só utilizaram pessoas saudáveis, né? Não utilizaram pessoas com nenhum problema psicológico, ansiedade. Então, talvez esse resultado possa ser, né, válido para esse outro tipo de grupo. E aí já vou entrar nas limitações. Alguém quer comentar algo sobre a discussão? Tem alguma dúvida? O que vocês acharam? Eles discutem um pouco sobre prevenção secundária, né? Uhum. Se tu faz alguma intervenção de modificação de viés atencional logo após o trauma, isso podia ser, enfim, uma prevenção secundária, na verdade. Uhum. Eu imagino. Exato, essa é a ideia, né? Você já ocorreu o evento, você agora está querendo prevenir que isso se transforme num transtorno, né? Então, tem essa parte do tratamento para modificação de viés atencional, né? O Attention Bias Modification Treatment, or Training, né? É algo em aberto, assim, eu diria, né? Alguma evidência, não muita, né? É uma tentativa, né? Então, e eu acho que de qualquer maneira, né, a gente não está casado com a hipótese, então a gente tem mais que testar essas coisas todas, né? Então, assim, o que eu acho que é o legal disso? Você começa a construir um corpus teórico sugerindo, né, que há algo aí, há algo do ponto de vista de viés atencional. Isto passa a ser investigado experimentalmente, isso é natural, que, bom, olha aqui, talvez aquela maneira lá da média agregada mais estática não faça muito sentido, você começa a construir uma hipótese de que talvez esteja algo diferente aí relacionado a trauma, né? Ao mesmo tempo tem toda uma literatura, né, contestando, dizendo que talvez isso nem exista, enfim, mas você começa a construir uma hipótese, tem uma variabilidade, algo mais dinâmico do ponto de vista dessa instabilidade atencional. E, bom, se isso acontece, né, se isso é um mecanismo que não estava presente antes e que passa a se apresentar após a ocorrência, e se esse é um mecanismo que leva a maiores intrusões, sendo então as intrusões um índice experimental, né, um análogo aí do que seria, né, uma expressão da síndrome, né? Mas tudo isso envolve condicionantes, né? Nada disso é uma relação tão direta assim, né? Você ver um filme sobre estupro é radicalmente diferente de você ser estuprado, né? Você ter imagens intrusivas é um aspecto, né, de uma síndrome muito mais rica, né, que envolve evitação, que envolve hiperativação fisiológica, né? Então, sim, esse é o ponto importante aqui, que o Vinícius está colocando, o quanto isso pode ser generalizado para o mundo real, né? Agora, então, agora, se você imagina que tem uma questão do ponto de vista do viés atencional, né? Dessa variabilidade de viés atencional, bom, por que não fazer uma intervenção que modifique esta variabilidade? Então, esse é o racional. E é isso que eu quero que vocês pensem, né, para o nosso ensaio depois, tá? Vamos construir um racional para uma intervenção experimental. Para uma intervenção experimental, tá? Mas, então, o Vinícius trouxe ali 3 limitações para a gente discutir, né?
Vamos ver a opinião dos colegas sobre qualquer uma delas ou outras limitações possíveis. Vamos lá, tem gente que não falou muito até agora, para não dizer que não falou quase nada. A Mari, Gabriela, Alice. Eu até estava tentando achar aqui, porque eu tinha a impressão, e eu tinha notado aqui, de ter lido em algum momento, porque me chamou a atenção em uma das partes, eu acho que é na parte de análise de dados lá, que ele deixa claro isso, assim, de o experimento ser análogo realmente à experiência do trauma. Só que em algum momento eu tive a impressão de ler que falava de como se eles fossem uma testemunha. E aí, quando a gente falou disso, dessa questão das mulheres, eu tinha feito até essa associação, que talvez que o estudo poderia ser só com homens, e usando isso como testemunha, e não uma analogia ao trauma, porque isso também foi uma das coisas que me chamou a atenção de primeira, assim. Não tem como a gente pegar um grupo de homens e achar que o impacto de imaginar um estupro para eles seja a mesma coisa do que para as mulheres, né? Então, acho que dos pontos, assim, isso foi que me chamou a atenção. Eu estava tentando achar aqui onde que eu li isso, mas eu não estou achando. Tem, em algum eu acho momento... que ele fala de uma parte disso, né? Tem a instrução, quando você vai ver o filme, para você se imaginar, né, não como um espectador distante vendo um filme, mas para você se imaginar na cena, testemunhando que aquilo está acontecendo. E é assim o foco do filme, né? É intencionalmente feito para isso, para você se colocar ali como um espectador. Né? Isso me chamou a atenção, porque no outro experimento, que foi também a minha dúvida na outra aula, era isso, assim, de como faria essa analogia. Só que nos outros, eu não me lembro de ter falado isso como testemunha, falava como experienciar. E nesse, não, nesse me chamou a atenção disso. É um critério para o transtorno, né? Quando você, o transtorno de estresse pós-traumático, o critério A tem a ver com o estressor em si e a sua experiência. O estressor pode ter acontecido diretamente com você, você pode ter experienciado diretamente, você pode ter sido testemunhado o estressor ou tomado conhecimento do estressor, por exemplo, né, numa situação de uma doença trágica, né? Vamos imaginar, você fica sabendo que seu filho tem câncer, ou alguma coisa assim, né? Então, não é que você está lá testemunhando, mas você é comunicado, né? Você toma conhecimento, né? Você toma conhecimento da morte súbita de um familiar, né? De alguém muito próximo a você, né? Então, você não viu isso. Você não aconteceu com você, você não viu, mas você tomou conhecimento, né? Então, isso se caracteriza, né, pode se caracterizar, dependendo do que é o estressor, né, como um critério A para o TEPT, né? Então tá bem colocar, dizer para o participante, olha, imagina que você está lá testemunhando isso. Sobre as limitações, né, Vinícius, eu acho que a única que dá para resolver um pouquinho é o número de trials no experimento, porque não tem como resolver as outras limitações, não vejo como, né? Não tem mesmo. O que eu pensei, talvez, usar mais estímulos, eu não sei como é que é os paradigmas para trauma, mas eles só usaram 4 estímulos, né? Não sei, usando mais, será que facilitaria, ajudaria? E eu acho que tem mais limitações, né? A gente levantou aqui a cena que eles escolheram, talvez seja um pouco enviesada para uma parte do grupo, né? O número baixo para poder dividir entre homens e mulheres, tem mais limitações aí que a gente pode levantar, né?
Eu também fiquei pensando se não seria interessante, posso estar pensando besteira, né? Mas fiquei pensando se não seria interessante a gente poder ver alguma coisa de personalidade também no pré e pós-teste, ou até somente no pré, né? Porque eu fiquei pensando que, dependendo também de características mais da personalidade mesmo da pessoa, o filme pode impactar nela demais, assim, aquelas imagens podem ficar bem intrusivas durante a semana, mesmo que seja análogo a uma cena real, não seja um trauma de verdade. E em outras pessoas, uma pessoa mais desapegada, assim, não seja tão impactante, né? Monique tu estás trazendo, né? Tem diferentes variáveis que têm a ver com essas diferenças individuais pré-existentes que claramente podem impactar, né? A gente poderia também argumentar que o nível de QI verbal poderia ser algo que impactasse, a personalidade seguramente, regulação emocional, né? A regulação emocional, as estratégias que as pessoas usam, né? Então, tem pessoas que são mais ruminativas, isso provavelmente teria a ver com uma maior intrusão. Tem pessoas que têm, talvez, mais alguma dificuldade maior de raciocínio autobiográfico, de memória autobiográfica, né? E isso possivelmente tem a ver também. Então, tem uma série de variáveis, né? E aí não estamos nem entrando, né, digamos assim, na base neurobiológica, nas diferenças neurobiológicas de cada um que existem entre nós, né? Mas isso seria importante. Personalidade seria um aspecto importante, Monique. É que eu acho que aqui, né, Monique, eles tentaram assim focar muito no viés atencional, né? Sim. Né? Porque imagino que tenha muitas pesquisas que já levantaram quais são os aspectos da personalidade, da regulação emocional. Sim, e também, né, pessoal, não dá para colocar tudo num único estudo, né? Em qualquer estudo nós teremos limitações, né? Também não dá para colocar tudo num único estudo, imaginando que eles vão, né, ficar 2 dias testando todo mundo para daí começar a fazer o estudo. Mas assim, eu acho que como ponto forte assim desse experimento, eu achei tão bem detalhado, né? Eu pensei, só podia ser os alemães fazendo isso aqui, né? Parece um engenheiro descrevendo, né? Se alguém quer repetir, é fácil seguir os passos, bem escrito, assim, muito controlados, pensaram muito. Isso eu achei muito bom. Uma pena para mim, acho que porque o resto, essas duas não tem o que fazer. Mas se tivesse um pouquinho mais de pessoas aí, dar uma força para a estatística, assim, poder separar, eu acho que ficaria bem mais bacana o estudo, né? Eu acho que no final eles lançam uma especulação assim que não me parece que eu acho que é um convite a um outro estudo. Eles falam assim que as informações relacionadas ao trauma têm propriedades patoplásticas, onde o processamento atencional pode ser impactado não apenas pela exposição ao trauma, mas também pelos sintomas que subsequentemente emergem ao evento, né? A voz, me pareceu aqui, assim, eles têm essa hipótese, bem lá no final, eu vejo quase um convite para um outro estudo, porque não vi nada no estudo que levasse a essa hipótese. De toda maneira, é interessante, porque é quase como tem um paralelo aqui com o pânico, né? Que é quase o medo de ter medo, né? Enfim, mas isso acho que seria o chamado para a temporada 2 do artigo. Eu fico sempre pensando como é que a gente podia estudar isso melhor, porque é difícil para mim, eu e a Mari, a gente conversou muito, mas como é que nós vamos pegar ver um filme e achar que isso pode ter alguma coisa a ver com a situação real, né? É bem difícil, né? Eu fico sempre pensando que talvez o melhor seja, nas minhas, né? Porque eu fico pensando nesse trabalho final do professor, eu estou tendo um TEPT já disso aí, fico tendo pensamentos intrusivos nesse trabalho,
que seria bacana, assim, poder, sabe, as pessoas antes, para profissões que a gente sabe que vão estar mais expostas a trauma, fazer uma coisa antes deles começarem sua profissão, que nem os bombeiros ali que foi falado, né? E depois de algum evento muito estressante, acompanhar um pouco aquele grupo para ver, que eu acho que talvez a gente tenha uma situação um pouquinho mais parecida com o real. Então, deixa eu só aqui, aproveitando aqui o embalo, né, desse, como vocês comentaram, aqui vai gerar um transtorno de estresse pré-traumático, né? Então, a ideia aqui, pessoal, a intervenção, ela pode ser uma intervenção de prevenção. Ela não precisa necessariamente ser terapêutica, ela pode ser preventiva. Tá? Isso que a Giovana está falando, né, é algo válido. Existem vários grupos profissionais e no nosso país isso é extremamente prevalente, né? Nós já tivemos no ambulatório convênio com os sindbancários, né? Então, muitos anos nós atendemos, porque hoje em dia há muita explosão de caixas automáticos, né? As ATMs, né? Mas há mais tempo atrás havia muito roubo, né, nas agências, né? E também muito sequestro dos familiares de gerentes e bancários, né? Então, depois a gente também já teve convênio com a Carris, né? Porque havia muito assalto em ônibus e também atropelamento, né? Os motoristas e os cobradores ficaram muito traumatizados, né? Já tivemos trabalhos também realizados com policiais civis, né? Isso é fácil de identificar em policiais militares. Há alguns anos atrás, desde que a Guarda Municipal mudou a sua função para não apenas a preservação do patrimônio, mas também das pessoas, e começou a ter porte de arma, o que não existia antes, eles começaram a ser muito mais expostos, né, do que eram. Uma doutoranda, Cíntia, ali no grupo, ela está trabalhando com intervenções de primeiros socorros psicológicos no contexto da assistência estudantil. O Gustavo, aquele do vídeo, hoje está trabalhando com primeiros socorros psicológicos, com intervenção para profissionais de saúde atuando, é um convênio que a gente tem com a prefeitura, atuando em unidades básicas de saúde, né, porque eles são muito expostos a situações de violência nos postos de saúde, nas unidades básicas, né? Então, assim, Giovana, isso é toda uma outra avenida aí de trabalho, tá?